Usamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de outubro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Enfim, em todos os canais, em todos os aplicativos também de rádio, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, em todos os canais aí para você acompanhar, curtir, seguir, compartilhar também toda a programação da Folha FM. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição do Folha no Ar. Hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, que já está nas bancas aí desde cedo e também nas casas dos assinantes. Só lembrar que para nossa região, o Instituto Nacional de Meteorologia, e aí é para a região sudeste do país também, mantém a previsão de frio, segue temperaturas em queda aqui na região e essa noite chegamos a 14 graus de mínima. Para hoje, a previsão do tempo, segundo o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia,
traz aí temperatura que não passa da casa dos 23 graus. Há uma previsão também de instabilidade no tempo, sol entre nuvens durante, né, todo o dia de hoje, e aquele solzinho, né, fraquinho, só para clarear mesmo, porque é o que tem agora, neste momento, né, algumas nuvens, mas o sol entre nuvens aí, com predominância de tempo frio para hoje. Máxima de 23, mínima de 14. Agora aqui no centro da cidade faz 17 graus. O detalhe, não tem chuva. Não tem chuva, e essa frente fria, esse invernico aí que os especialistas chamam, deve ir até o próximo sábado. E a partir do domingo, temperaturas voltam a subir, esquenta com sol e passamos de novo da casa dos 30 graus. Pelo menos então, essa semana aí, esse tempo mais frio. Programa de hoje, vamos fazer um painel, como a gente já havia falado aqui, acertado, nessa programação nossa do Folha no Ar, sempre com a bancada, a gente conversar aqui sobre temas relevantes, importantes, pertinentes, temas atuais e que trazem aí o nosso cotidiano, trazem aí toda a movimentação da nossa região na parte política, esportiva, econômica. E aí a gente sai da nossa região, vai para o estado, para o Brasil. Vamos falar também dessa geopolítica, vamos falar ao final do programa da possibilidade da conversa de Trump e Lula num terceiro país. Há um movimento forte aí nos bastidores desses negociadores, dos dois líderes, tentando agora uma reunião na Ásia. Vai acontecer um evento lá muito importante para aqueles países, o ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e daquele país, não, daquele continente, e né, há aí a possibilidade então do encontro entre Lula e Trump. E, claro, evidente, vamos entender esse processo e saber, né? Será que num país, num terceiro país, a coisa ficaria mais ou menos arriscada de dar um Zelensky da vida? Um problema como aquele que Zelensky teve lá no Salão Oval da Casa Branca, na Casa Branca, onde ele foi humilhado, foi destroçado lá pelo presidente Trump. Então, há uma preocupação também de não expor o líder brasileiro diante de uma situação como essa. A gente quer entender daqui a pouco com o Aloysio Abreu Barbosa hoje, na bancada com a gente desse assunto. Vamos falar sobre os movimentos que já estão sendo feitos. Aliás, os movimentos políticos, futebol você não ganha numa jogada, né? Você ganha num planejamento, você ganha numa montagem de time, técnica, tática. A política é a mesma coisa, é toda uma movimentação grande do tabuleiro a todo instante. E a política, por exemplo, eleitoral, para uma eleição, ela movimenta o tabuleiro muito antes. A eleição de 2024, por exemplo, já traçou aí algumas jogadas desse tabuleiro para as eleições de 2026. Assim como a de 2026, não tem como não ter essas movimentações do tabuleiro também propositais para as eleições de 2028, de 2030 e por aí vai. E a gente vai entender cada um desses movimentos daqui a pouco com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vamos lá, rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br. Hoje, Folha no Ar, ao vivo, 7 horas e 12 minutos, como sempre, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br em destaque de hoje. Mas posso falar também do portal Folha 1, não tem problema, é atualizado a todo instante, mas deixa eu corrigir aqui, porque hoje é quarta-feira, é dia do jornal impresso Folha da Manhã, que está aqui já com a gente e está também nas casas dos assinantes e nas bancas. Olha,
É destaque aqui na capa. Após bebê em Campos, ataque de pitbull é registrado em São João da Barra. Câmeras flagraram 2 cães atacando galinhas em uma propriedade particular nesta segunda-feira. Teve também, após o bebê que infelizmente de 10 meses não resistiu, ele faleceu e né, foi, sem dúvida nenhuma, uma comoção geral. Nos consternamos aqui com os familiares e amigos. E após isso houve também um outro ataque, aí não tem a definição no vídeo de qual a raça do cão que atacou uma mulher que estava passeando com o seu cachorro. E agora também esse de São João da Barra, e tem um registro de São Pedro da Aldeia, me parece que ontem, vou confirmar, ainda não estou confirmando aqui, mas também de pitbull atacando uma mulher. Vamos confirmar. Teve aquele caso também, eu acho que foi de Maricá, não foi? Em que a mulher perdeu inclusive um braço e correu sérios riscos de perder a vida um tempo atrás, bem recente. Enfim, eu também vou pedir ao Aloysio, que não só é criador, mas entendedor. Aliás, o ponto final de semana passada veio parte dele trazendo exatamente essa questão, né, dessa problemática da criação, né, da domesticação dos cães, conforme a Aloysio escreveu, há mais de 30 mil anos, ou pelo menos há 30 mil anos, e agora a proibição dos cães passearem nas ruas e ter que usar focinheira para passear em alguns casos. Então, assim, como é que é o processo? Será que agora, minha pergunta, somos nós que estamos precisando de domesticação no sentido de escolher qual animal a gente pode ter em casa? Vamos conversar com o Aloysio também, que entende e é criador de cães desse porte. Bom, rapidamente então, Câmara de Campos debate proteção às mulheres na política. Gasolina mais barata para as distribuidoras, redução de 4,9% lá na distribuidora. Será que chega nos postos pra gente? Goitacás empata em 1-1 com Belfor Roxo. Na capa da Folha ainda, Semana da Ciência e Tecnologia atrai jovens em Campos. Policial e 2 irmãos baleados em Guarulhos. E para fechar aqui, o jornal Folha da Manhã, ex-prefeito Arnaldo Viana é internado na Beneficência, tá? Na UTI da Beneficência. Asflucan realiza 8º seminário da Cana, vai ser nesta sexta-feira. E hoje, quarta-feira, Carlos Bacelar recebe homenagem da SFMC. Plínio Bacelar recebendo aí nessa homenagem pelos seus trabalhos reconhecidos aí em nossa sociedade. O Carlos Bacelar, o nosso humilde reconhecimento também e agradecimento por tudo a toda a família. São 7h16. Aloysio, bom dia, bem-vindo a esta bancada de hoje. Prazer sempre poder contar com você, como a gente já havia falado. Em certo momento a gente vai estar aqui debatendo os assuntos que tanto a gente busca discutir e fazer aquele exercício democrático de ouvir lado A, lado B, em alguns casos C, D, F, G e por aí vai, né, para a gente poder entender e interpretar melhor o que está se passando, tanto no campo político, econômico, social, costumes, como é o caso desse que eu vou pedir a você para trazer um pouco desse conhecimento que você tem na questão da criação de cães também para falar com a gente aqui. Bom dia, Aloysio, bem-vindo aí a essa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, que nos acompanha pelo streaming do Folha no Ar, em Facebook e YouTube, como telespectador. Nosso bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, de segunda a sexta, os taxistas, motorista aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição,
os pais de alunos que vão levar os filhos da escola agora de manhã, um rádio do carro sintonizado no 98.3. Quer começar pela coisa dos cães, né, Nogueira? Eu acho importante. Eu estava tentando achar aqui porque acabei falando com você e não abri aqui, deveria ter procurado aqui primeiro, mas eu me lembro bem que você escreveu na semana passada e conheço, até pelas redes sociais lá, alguns dos seus animais. Tá aqui, ó. Bebê de 10 meses na UTI após ataque de cão revela problema. É isso mesmo? Foi dia 15 de outubro, esse ponto final que você traz e, assim, você coloca aqui, despreparo humano. Vou só ler o trecho que você coloca aqui. O caso revela um problema reincidente em Campos e no Brasil. O despreparo de muitas pessoas para criarem cães, que é inversamente proporcional ao número de veterinárias, pet shops e lojas de ração que proliferam aí para todos os bairros, municípios e do país também. Onde é que está o problema, Luísio? Está no cachorro, está no cão ou está na gente? Nogueira, essa coisa de... a relação é uma coisa complexa, né? Quer dizer, logicamente que você tem indivíduos, indivíduos canídeos, né? Desequilibrados. Você tem indivíduos humanos desequilibrados, né? Um problema na psique do animal. Agora, isso ocorre em qualquer espécie animal. Agora, certamente, assim, sem medo de errar, mais de 90% dos casos se trata de indivíduos desequilibrados, são indivíduos cuja criação humana, são cães cuja criação humana, ela é muito relapsa, né? São criadas por pessoas sem o menor preparo para criar cão. Sobretudo cães de grande porte, né? Cães de potencial ofensivo, cães de guarda, né? E aí ocorrem os problemas. Porque, assim, você tem... E isso ocorre em todas as raças. Você tem... Quem, por exemplo, não tem um vizinho com uma economia, que não tem um Yorkshire desequilibrado, um Cocker Spaniel desequilibrado, que late a esmo para qualquer um, tenta avançar nas pessoas, né? Só que um Yorkshire, um Cocker Spaniel vai te roer a canela, um Pitbull, um Rottweiler pode te arrancar a perna, né? Então a diferença está no potencial de peso, de tamanho, de agressividade do cão, né? Agora, certamente, mais de 90% dos casos, não são indivíduos desequilibrados, é uma criação que torna esses indivíduos desequilibrados. As pessoas, quando criam vão criar um cão, elas não procuram se formar sobre a espécie, né? Elas não procuram se formar sobre criação. Elas tentam, muitas vezes, reproduzir as suas próprias carências no cão, como se o cão fosse um bebê reborn humano. E não é, né? Ele é outra espécie, né? Tem muitas diferenças. E isso acaba gerando problemas, né? E essa coisa de você criar um cão como um bebê imaginário acaba custando a vida de um bebê de 10 meses, como custou em Baixa Grande, né? Infelizmente. Dá para dizer que nós temos assim um jeito correto, mas porque assim, eu tenho 2 cachorros. Agora eu ganhei um filhotinho também, e são 2... não pode falar vira-lata, senão eu apanho de novo. Raça não definida, né? Em casa. Mas vulgo vira-lata antigo.
E dá para dizer que a gente tem um padrão de criação, tem um jeito correto de criar. Você fala também na sua postagem, eu falei que domesticamos os cães, não, você escreve ali, não, você escreveu correto, eu que troquei. Domesticamos o lobo, né? Que aí tem toda uma história de evolução aí, enfim. Mas eu quero perguntar assim, porque quais os cachorros que você tem hoje, quais as raças que você tem hoje? Tem o American Bully, que eu sei que você tem, e na praia eu acho que é Rottweiler ou é Pitbull? Só para te fazer a pergunta. Não, na verdade eu tenho 2 American Bully e um Rottweiler hoje. Tá. E aí? Tive outras raças, né? Sim. Quer dizer, são animais de porte. Aliás, o American Bully, ele é mais... Se você olhar aquele cachorro assim, como a gente vê de longe, ele é um cachorro que coloca medo. Bota medo mesmo. E aí eu te pergunto, tem uma índole completamente diferente do Rottweiler e do Pitbull? Porque assim, eu quero criar um cachorro de grande porte, diferentemente dos que eu citei aqui agora, vou optar por qual raça? Esse tipo de informação eu acho importante, porque você tem as duas. O American Bully, ele é muito dócil, você já falou comigo aqui internamente, você falou que ele parece uma criança, parece um bebê, mas ele mete medo pela aparência dele. E aí o que eu quero? Eu quero criar então um cachorro que seja um cachorro de porte bonito, grande, que impõe respeito, bota medo, essa coisa, mas que seja dócil. É possível ter esse cachorro, como é o caso dessa raça aí, ao invés da gente sair criando proliferadamente, sem nenhum controle, sem nenhum padrão de criação, tanto o Rottweiler quanto o Pitbull? É possível isso, Luiz? Nogueira, tudo... Vamos lá. O cão, a relação do homem com o cão, com o lobo, né, foi a primeira domesticação, foi a primeira espécie que o ser humano, nós, Homo sapiens sapiens, domesticamos. Né? Antes de domesticar o trigo, por exemplo, antes de domesticar a galinha, antes de domesticar porco, a primeira espécie que o homem domesticou foi o lobo. Né? E até anos 90, até o projeto de genoma, de codificar o DNA do ser humano e das demais espécies, se acreditava, se aprendia nos livros de biologia, no nosso antigo curso primário, que seriam 2 espécies, os canis familiares, que seria o cão doméstico, e o canis lupídeos, que seria o lobo. Né? E a genética veio provar que isso não existe. A diferença literal, a diferença genética de um pincher de 3 quilos para um lobo cinzento de 70 quilos é nenhuma. Eles são o mesmo animal. São o mesmo animal. Logicamente que, assim, através de cruza seletiva, o homem, na domesticação do cão, ele foi cruzando primeiro animais que permitiam a domesticação, que eram menos agressivos, né? Os que não permitiam, eles não cruzavam. E aí você foi, através de cruza seletiva, você foi criando cães para funções humanas específicas, pastoreio, né? Caça é a primeira função, né? Guarda, companhia, mais recentemente guia de cego. Por exemplo, por que o labrador gosta tanto de água, o cão labrador? Porque ele foi usado originalmente na região de Labrador, que é a região do Canadá, né? Para pegar rede, ele ia nadando, pegar rede de pescador e trazer, entendeu? E é um mar muito frio o Canadá, né? Então ele gosta muito de água. Enfim, você foi criando raças a partir de funções, né? O poodle, por exemplo, a gente acha até engraçado
o corte do pelo do poodle, mas aquilo começou porque o poodle era um cão de caça, de pato. Então você atirava no pato, numa reco, numa canoa, e o lago estava às vezes congelado, na França, né? E o poodle pulava para pegar o pato, depois que você atirava, né? Então aquele pelo armado era para ele não congelar quando pulava no lago gelado. Depois acabou virando uma coisa estética, né? Mas inicialmente é uma função prática, né? Enfim, essa relação é uma relação muito antiga. Por exemplo, logicamente que assim, quando você tem, a partir do momento que você tem história, você tem a língua escrita, tem narrativas que você pode, né? Na pré-história se baseia muito em arqueologia, em achados arqueológicos, né? Mas o que se projeta em relação à pré-história é que o homem, o cão não só foi a primeira espécie que ele domesticou, como o homem observando o cão, o lobo, ele aprendeu a caçar animais maiores que ele, com tática, cooperação coletiva, né? O lobo teria ensinado o homem a caçar, e através dessa relação da caça, né, a domesticação passou a existir. Agora, tudo vai muito da criação, né? Realmente você tem muita gente que cria cães, e você tem outra coisa também, tem gente que cria, não estou falando que é o caso do Pitbull lá de Baixa Grande, mas que você pega uma raça dessa, um Rottweiler, um Pitbull, sei lá, um Fila, e cria o cão acorrentado, por exemplo, num quintal para ele ficar bravo. Mas qualquer indivíduo que for criado acorrentado vai ficar bravo. Seja ele gato, humano, cão, entendeu? E fica incontrolável, né? Enfim, acho que tudo vai da maneira como você cria o cão, né? A maneira como se cria o cão. E muita gente certamente também não prepara para criar cão. Na nossa de grande porte. Perfeito. Um amigo meu do Espírito Santo sempre fala que o cão é uma extensão sua, né? É muito isso. E, de fato, é o que você falou, tem gente que cria, e até hoje é proibido, né, você manter o cão aí nessas correntes. Só para a gente virar a chave aqui, e nós vamos falar de outra briga também, agora de pitbulls também, de briga de cachorro grande, vamos dizer assim. Quem mandou uma mensagem aqui foi o Diego Dias, secretário do município de Campos. Ele diz aqui, mais uma vez, parabéns pela temática e abordagem do Aloysio, e a título de informação, consegui que minha esposa não me colocasse para fora de casa. Hoje temos 7 cães em casa. Muito bem. Aloysio, virando a chave agora para falar de Flamengo, para falar de futebol, falar de esporte. O Flamengo joga hoje com o Racing. Eu estava pensando assim, as táticas que o Flamengo vai usar, joga em casa, é a primeira. Se a gente joga aqui futebol de várzea, você vai aqui naqueles torneios que tem, torneio de trabalhador, aquele negócio todo, você já dá a vida, né? Contra time de empresas, time de bairro, aquele negócio todo. Tem aqui vários campeonatos. Você já coloca ali a vida. Imagina um Flamengo e Racing. E a gente comentava aqui, né? O Racing não tá num bom momento. Amigo, a hora que bota a bola no meio de campo e que o juiz autoriza o início, esquece. Não tem negócio de o jogo de ontem influencia no jogo de hoje, o jogo de amanhã influencia no jogo de hoje. Que nada. Olha, é aquele momento ali e tudo ou nada. E o Flamengo jogar hoje, deixa eu só ver aqui o horário certinho para informar, logo mais, pela Libertadores, aqui, ó, 2025, enfrentando o Racing com a primeira partida, né? O jogo é às 21h30 de Brasília, no Maracanã, transmitida pela Inter TV e também pelo canal GE do TV, que é do YouTube, né? E aí vem o confronto, Luiz, só para eu ler aqui. Eu estava lendo que
Você quer dizer, isso é jogada secreta, não é? Mas uma das tentativas do Flamengo hoje é o goleiro Rossi, para furar o bloqueio do Racing. Como assim? A saída de bola do goleiro Rossi pode, em determinado momento, ser fundamental se ele consegue achar, por exemplo, o Pedro lá na frente numa boa. É aquela saída de bola que tem que ser na horizontal, não pode ser aquela na vertical rifando a bola. Mas vamos lá, o retrospecto do confronto é muito equilibrado, é o que eu estou falando. O time não está bem, o Flamengo já não esteve bem, hoje está bem. Pode ter favoritismo, mas na hora que a bola rola, amigo, são 6 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 5 derrotas do Flamengo para o Racing. Só para você ter ideia, 27 gols a favor, 27 gols contra. O último triunfo do clube carioca, né, da Gávea, foi em 2023, quando o Flamengo venceu em casa e empatou fora, que é o placar, o desenho, né, mais esperado pela torcida, vencendo nas duas. Mas quem avançar no jogo de hoje enfrenta LDU ou Palmeiras, que também farão a outra semifinal a partir de amanhã. Dá Flamengo hoje, Aloysio, no Maracanã contra o Racing? Eu acho que se não der Flamengo hoje, o Flamengo está desclassificado, né? E porque lá o Vejaneda vai ser muito mais difícil. Se não fizer um bom resultado hoje, qual o risco? Sério risco de estar desclassificado, se desclassificar no próximo jogo, no jogo de ida, né? Agora, só em relação, para a gente terminar, uma coisa que o assunto de cachorro, coisa importante, acho que é um serviço de utilidade pública, a gente falar, é assim, por que o cachorro se deixou domesticar pelo homem, né? Porque o cachorro e o homem, eles têm uma característica comum, eles são animais sociais, são animais de bando, eles vivem em coletividade, né? E o cachorro, o lobo inicialmente, né, ele passou a entender o homem como um macho alfa da sua matilha. Quem é o macho alfa da matilha dele? É aquele que se impõe fisicamente, né, quando necessário, mas, sobretudo, é aquele que guia a matilha, que protege a matilha, que alimenta a matilha. Então, quando você protege seu cão, você alimenta ele, você cuida dele, você guia ele, ele acha que você é o macho alfa da matilha, entendeu? Então, e se você não se impuser sobre o cão, ele vai achar, sendo macho ou fêmea, o cão, que o macho alfa é ele. E que ele passa a ditar as regras, entendeu? Esse é um problema gravíssimo que acontece muito. O cachorro, em muitos aspectos, é como uma criança humana que não cresce, no sentido de que ela precisa do não. Porque se você não der um não, quem vai dar um não é ele, o cachorro. Entende? E isso gera esses problemas todos, né? O cachorro muitas vezes o que acontece? O cara compra um Rottweiler para ter uma conta de quintal. Tem um Rottweiler e tal. Ou, sei lá, um Fila, um Pitbull, enfim, uma raça de um pastor alemão, um Doberman. Aí o cara tem lá o cachorro, quem cuida do cachorro, dá banho, alimenta o cachorro, passeia com o cachorro, é empregado, né? Cachorro, macho alfa para o cachorro, é muito comum falar, o cachorro escolhe o dono. Não, ele não escolhe o dono, ele reproduz na relação com o ser humano a sociologia dele. Ele busca o macho alfa, né? No sentido de alimentar, guiar, né? Proteger. E o cachorro que não respeita o comando não, você não cria um amigo, você cria um problema. E quanto maior for o cão, quanto maior for a capacidade ofensiva desse cão, maior o problema, né? Infelizmente, custou a vida de um bebê de 10 meses, né, em Campos.
Enfim, em relação ao Flamengo, eu acho isso. O Flamengo tem que ganhar. Se não ganhar, ganha bem. Se não ganhar hoje, qual é o sério risco de não se classificar, né? Assim como o Palmeiras amanhã com a LDU. O Flamengo joga hoje. Rapaz, não, essa colocação sua dos limites aí do não, rapaz, se faz, evidentemente, uma pontuação muito importante e que coloca a gente bem a par da realidade, tanto humana quanto canina. Exatamente isso. Se o filho que você cria não conhece limite, seguramente você terá problemas com esse filho. Só para falar aqui a escalação do Flamengo provável para hoje. O Léo Ortiz fez aí uma recuperação intensiva para poder jogar, né? E tá nas mãos aí do Felipe Luiz, né? É dúvida ainda, não tem a confirmação, mas o Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, que eu gostei muito desse menino, e o tal do Arrascaeta, que vou te falar uma coisa, que tá comendo a bola, como diz aqui no popular, tá jogando muito. Luiz Araújo, Pedro, que depois daquele chamadão na orelha lá, feito pelo técnico, que é mérito para o técnico também, e Samuel Lino, provável time do Flamengo para hoje, logo mais 9h30 da noite. O Cebolinha tá com a lesão no quadril e o Varela pendurado também. Essa escalação é o time que você levaria a campo, Luiz? Mas que sou eu. Apolim, lembra de Apolim? Apolim. Eu acho que se Léo Ortiz não tá em condições, que joga Danilo. Afinal, é bom lembrar, o Flamengo ganhou do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, ganhou jogando muito bem, de virada, 3-1, deu um chocolate, botou os ingleses na roda de novo, né? Agora no início do ano, a Copa do Mundo de Clubes, com Danilo no Gabriel Ortiz, né? Então, eu acho que tem que jogar quem está bem, não adianta que se querer forçar, né, a retomar o retorno do jogador, que não retorna em condições, né, plenas de atuar e correndo o risco de agravar a lesão, né? É o seguinte, cara, o Racing, ele está numa prateleira abaixo do Boca Juniors do River Plate, né? Mas é um time muito, muito tradicional, né? Muito tradicional. Vamos colocar assim, o Racing é como se fosse um Botafogo, né? Um Botafogo da Argentina. Mesmo Botafogo ano passado ganhou vários títulos, né? Títulos muito importantes, a Libertadores e o Brasileiro. Eu vou colocar o Botafogo antes do ano passado, né? É um time muito tradicional, né? E time argentino certamente vai jogar de maneira muito entrega, né? Com muita raça, como é no futebol argentino, né? E eu acho que assim, o Flamengo, a gente conversou ontem aqui com o Orlando, com o Roberto, eu e você também. O Flamengo, ele tem assim, o Flamengo, ele não tem talvez a constância do Palmeiras, né? Mas o Flamengo, quando acerta, joga muito bem, né? Não é sempre que acerta, né? Eu acho que o segredo do Flamengo está em buscar uma constância na atuação. E, sobretudo, reproduzir a letalidade que o time apresentou contra o Palmeiras, que teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo, mas tomou 3 gols. O Flamengo aproveitou muito, muito bem a chance que teve. Né, foi muito letal. Graças à atuação brilhante de Pedro, muito boa de Arrascaeta também, né? Jorginho, como você falou, o Jorginho é o maestro do time, né? É o carimbo, a bola sempre passa por ele. E vamos ver. Agora, são 2 jogos, jogo de ida.
Porque o Flamengo, como ele passou mal na fase de grupo, ele passou em segundo lugar na fase de grupo, ele vai... logicamente que o jogo de ida e volta é só até a semifinal. A final é jogo único, né? Passou a ser assim desde 2019. Antes era também jogo de ida e volta, a final. 2019, quando o Flamengo volta a ganhar a Libertadores, né? Pela primeira vez desde que o time de Zico ganhou em 81. A partir dali começou a ser final jogo único, né? Mas é um jogo de 180 minutos, né? E os primeiros 90 tem essa coisa de jogar em casa. Zico, inclusive, tem a declaração que prefere mesmo jogar o primeiro jogo em casa. Zico fala que você, se jogar bem, fizer um placar favorável, você transfere a responsabilidade para o lado do campo, né? Então, vamos ver. Tem muito a ver. E quem sou eu para discordar de Zico, evidentemente, mas tem muito a ver essa coisa assim de você transferir a pressão, sim. Isso eu acredito e isso funciona muito. O Racing, você fala aí sobre o Botafogo, eu lembrei aqui, um amigo falou, o Botafogo é o time que vive de passado. Não, mas ano passado ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Calma aí. Respeito o Botafogo. Bom, mas os títulos internais em destaque aqui do Racing tem Libertadores em 67, Intercontinental, que é o Mundial de Clubes, olha aí, em 1967 também, ou seja, também tem um título mundial. Tem a Sul-Americana, eu estou lendo, tá, pelo Google aqui, tem a Sul-Americana de 88, aí depois só em 2024 voltou a ganhar a Sul-Americana e ganhou a Recopa também em 2025. Aí foi em cima do Botafogo, não foi? Em 2025 a Recopa. Agora tem 18 títulos nacionais, primeira divisão, tem Copas Nacionais, tem 12, que é a nossa Copa do Brasil aqui, e por aí vai. E, pra você ter ideia, Supercopa Internacional de 2023. Então aqui, 2023, 2024, 2025, numa sequência dos últimos anos que eu fiz um levantamento aqui, o Racing tá bem na fita, mas é como você disse. Jogo é jogado e lambaria é pescado, como diz o ditado aqui na roça. Logo mais, então, arrisca um placar? Não arrisco não. Eu acho o seguinte, quando eu falo que o Racing é igual ao Botafogo, parece Botafogo, não é igual ao Botafogo, parece. Eu falo, logicamente, o Botafogo, quando foi campeão brasileiro ano passado, ele quebrou uma escritura há muito tempo, porque ele era campeão desde 95, né? Eu falo em relação à tradição. Né? Um time que tem torcida menor que o Boca e o River, é um time da capital de Buenos Aires, né? Tem estádio na capital, Buenos Aires, mas é um time, assim, como o Botafogo e o próprio Fluminense tem torcidas menores que o Flamengo e o Vasco, né? É nesse ponto que eu quero dizer, o último título argentino que o Racing ganhou foi justamente em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro da Libertadores, né? Então, quer dizer, faz um tempo, já tem 6 anos que eles não ganham o campeonato argentino, né? Agora, claramente também é um time que procurou poupar os jogadores para o Libertadores e, assim, meio que entregou o campeonato argentino, assim, a disputa com chances, deixou meio de lado para se concentrar na Libertadores, né? Enquanto o Flamengo tem ainda a atenção dividida entre Brasileiro e Libertadores. Então, o Racing parece ter mais foco na Libertadores do que o Flamengo, né? Isso pode ser uma vantagem do Racing. E que aí deixa você iludido com o time que não rende bem no Nacional. Pode ser. Não vem jogando bem, mas é um bom time. É um bom time. Eu vi alguns jogos do Racing, é um bom time. É um time mais qualificado tecnicamente do que o Estudiantes, que o Flamengo passou agora por último. Né, nas quartas de final para fazer a semifinal com a Racing. Tem que concordar com você quando você diz que o Flamengo tem que ganhar hoje. E ele junta e reúne aí elementos para essa vitória hoje, que é dentro de casa. Quantos ingressos foram colocados à venda? Eu sei que deve ter vendido tudo. Mais de 70 mil? Beto aqui está falando. Agora, esse... Não quero na conversa, não?
quero não, Beto, entrar aí na conversa, não. Ele tem medo da palpite. Ele tem vergonha. Quanto que ganha o Flamengo hoje? 4-0 hoje. Ah, pelo amor de Deus. Se o Flamengo... Aqui o Flamengo também, quando acerta, até porque... 4-0 Flamengo? Ele tá falando em 4-0. Não dá, não. 4-0 como? Não. É possível, mas é um pouco otimista. Muito otimista, muito. Não, mas eu concordo com você. O Flamengo fazendo um placar hoje dentro de casa, vai para mim, claro, evidente, com o Zico, vai para lá com essa classificação já praticamente na mala. Agora, é aquilo, né? Tem que entender o processo. Se tudo der certo, ninguém machucar, der tudo certo. O que eu estava dizendo, porque você já viu o cara mais desengonçado para jogar bola do que Pedro? Só que ele é matador, ele é artilheiro. A mesma coisa do Cano. Se você parar para ver o jogo de Cano do Fluminense nos 90 minutos, aqui, é difícil ele acertar um passe. É difícil. Talvez o Pedro tenha essa mesma característica. Pedro é muito melhor que o Cano. Sim, eu ia concluir dessa forma. O Pedro tem mais. Ele fez uma jogada domingo, que foi no terceiro gol, não foi? Espetacular. Eu sei de onde ele veio, né? Para lá, a molecada de Xerém lá jogava muito. E o Fluminense é dono disso, né? Cria. Tipo passarinho Godero, tinha um passarinho antigamente assim, né? Que cria filho dos outros. Então, assim, faz craque e vende barato. Mas e aí eu acho que sim, o Flamengo tem essa condição, se tudo, como você falou, claro, né? Der certo, o Flamengo ganha num placar legal, que seja 1-0, que seja 2-0, isso aí não importa. O importante é vencer esse jogo hoje. Se puder vencer com um placar de 4, igual o Beto falou, aí melhor ainda. Fechamos então. Pois não, Luiz. Se ficar magro, você corre o risco, né? Você falou. Lógico que o importante é vencer, mas vencer com um placar de um gol de vantagem, ou talvez até 2, corre risco. O ideal é você abrir mais 2 gols de vantagem. Seria o ideal. Né? Sim, mas não deixa. Mas nós também primeiro tem que vencer, né? Não deixa de ser a transferência que Zico falou, como você citou, de responsabilidade para o time da casa ter que vencer. Claro que aí a distância é menor, o obstáculo é menor, um gol só, mas é um gol, amigo. E se bobear, você vai com muita sede ao pote, a gente já sabe o que acontece. Se abrir para um time que tem um ataque como um Flamengo, e eu citei aqui uma jogada que é clássica, isso é evidente, isso é muito antigo. Você pega um goleiro que tem habilidade nos pés, como o Rossi tem, e que faz um lançamento bacana, acerta bem um lançamento para o Pedro lá na frente, já era. Se for uma zaga com 2 toques de bola, se vai fazer o gol, é outra história. O primeiro gol do Flamengo, do Palmeiras foi assim, né? Rossi sai a bola, Pedro faz o pivô e lança a Arrascaeta, né? Exatamente. E aí, cara, você pega uma bola no pé de Jorginho, ou até mesmo de Arrascaeta, com Pedro na boa ali, homem a homem, mano a mano. Então, assim, é isso. Isso eu estou falando num eventual placar magro lá. Ainda assim, entre qualquer situação, perder ou empatar aqui hoje, eu prefiro um placar magro. O ideal é um placar mais elástico, mas, sobretudo, esse placar vitorioso transfere a responsabilidade e aí, amigo, é bola rolando. Bom, fechamos então, Aloysio. Boa sorte para o Flamengo logo mais. Vamos ver. Vamos lá. Vou torcer para o Flamengo. Quem diria, né, rapaz? A gente vai... Isso é bom que a gente vai... E eu sou pé quente, cara. Sou pé quente. Não, acho que até para o Aloysio, de 2023... o Fluminense é campeão da Libertadores, aquela coisa toda, a Luiz fez aquela corrente, né, positiva aí para o Fluminense e deu certo. Valeu então, Luiz. Fechamos esse bloco, são 7h52, cara. Como é que voa a hora? Rapidamente, vamos voltar daqui a pouco. Acho que eu posso falar assim, né? Vamos para outro Fla-Flu daqui a pouco. O protagonismo de 2 líderes políticos aqui de Campos, de novo, em prática, o protagonismo aí em campo, aqui em Campos. Um
Vladimir Garotinho, atual prefeito de Campos, outro presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que colocam aí novamente seus potenciais políticos, né, à prova de novo. Vamos entender esse processo, vamos saber. Eu tenho assim uma coisa comigo, o político ele tem o pavor de não ter mandato. O maior problema do político é não ter mandato. A partir daí a gente consegue talvez interpretar e entender e talvez até antecipar algumas prováveis, e juntando bastidores, né, movimentações desse jogo político. 7h53 em Campos, rápida pausa aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta a seguir com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção